Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar mais um pouquinho, uns minutinhos. O pessoal está entrando para que nós possamos falar sobre educação 5.0 e metodologias ativas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Demora uns minutinhos, né? Todo mundo tá entrando um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre educação 5.0 e metodologias ativas. O que é isso? Boa tarde. Olha só, gente. Silvana, Marques, é isso? Patrícia. Oi, pessoal. Pessoal sempre muito bom aí que me acompanha, hein? Que legal. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Mas só um minutinho, só para o pessoal ir entrando, tá? Hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas e educação 5.0. E vou fazer algumas perguntas para vocês, para que a gente possa começar a entender um pouquinho o que é isso. Será que a gente já trabalha com isso? Será que a gente não trabalha? Numa época, em 2020, numa época tão turbulenta, né? Que a educação jamais imaginou passar por tantas pandemias. Então, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Renata Aguilar, sou neuropsicopedagoga, sou professora, sou palestrante do CIESP desde 2004. Então, há bastante tempo estou aqui no CIESP. Vou pedir para vocês, quem tiver perguntas, pode ir mandando. Tem um ponto de interrogação, gente, do ladinho. Se vocês puderem colocar no ponto de interrogação, porque às vezes as mensagens vão passando e não dá tempo de voltar para poder estar respondendo, tá? Então, fiquem à vontade, vão fazendo os questionamentos. Eu dou palestras pelo CIESP, faço formação de professores, né, por vários lugares. No CIESP sempre foi presencial e aí, de acordo com a pandemia, a gente também vai se adaptando. Então, aproveito para convidar vocês. Amanhã eu tenho uma live nesse mesmo horário no CIESP para falar sobre produção de textos. Produção de textos de educação infantil. É possível, não é? Ensino fundamental, tá bom? E tem vários cursos por aí. Então, no CIESP tem consciência fonológica, tem educação infantil. Amanhã eu vou dar um sobre projetos literários. Então, quem quiser, depois corre lá no meu Instagram. Eu sei que acho que tem 2 ou 3 vagas ainda. Então, aproveitem aí, tá? E eu vou ter vários cursos agora em outubro pelo CIESP também. Então, estão todos... Coloca o conteúdo da live para printar. Eu vou deixar salva a live lá no CIESP, tá bom, gente? Eu deixo no CIESP, tá? Para vocês colocarem. Aí depois, quem quiser... Eu não sei se eu consigo colocar aqui, fixar o meu Instagram, que é Renata Aguilar Educadora. Não consigo, gente. Depois eu tento colocar para vocês. Coisas de pandemia, tá bom? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho de metodologias ativas e educação 5.0. O que será que é uma educação 5.0? Quem já assistiu o meu curso não pode contar, hein? O que será que é uma educação 5.0? O que vocês acham? Quem arrisca pode ir colocando. Será que a gente pratica uma educação 5.0? Será que nós estamos muito longe de atingir uma educação 5.0? O que vocês acham? E o que são metodologias ativas? Olha, pessoal de várias escolas. Então, vamos lá. Então, pensando um pouquinho aqui. O que é uma educação 5.0? Eu vou separei para vocês algumas imagens para a gente poder pensar. E aí, antes de eu dar a resposta para vocês o que é uma educação 5.0, nós vamos voltar um pouquinho. Eu falo sempre, eu já vi essa frase, não é a minha frase, que a gente dá. Nós temos alunos no século 21, professores no século 20 e uma escola no século 19. E tudo que a gente fala na educação hoje é algo que a gente já tem trabalhado e a BNCC traz muito isso, que é essa questão da cultura digital.
Só que, na verdade, ninguém estava preparado para o uso da tecnologia e como é que a gente ia lidar com tudo isso. Então, o que eu vi, né, e o que eu passei também, porque eu falo, eu sou professora e eu sei exatamente o que é isso. A gente não estava preparado para dar aula, né? Eu falo que teve muitos benefícios essa história da tecnologia, das aulas remotas, porque nós aprendemos, e eu acho que o professor é muito isso, ele aprendeu a dar aula de uma forma diferente. Ele passou a ser um pesquisador. Então, assim, né, vocês podem até concordar comigo ou discordar. Gente, alguns professores estavam muito acomodados dentro do âmbito escolar. Ah, então eu sempre dei aula desse jeito, então tá tudo bem. Eu sempre usei o mesmo livro, eu sempre usei o mesmo material didático, e eles aprendem. E aí, diante da pandemia, o que nós esbarramos? Que nada daquilo que a gente aprendeu no curso de pedagogia foi útil, entre aspas, tá, gente? No bom sentido. Porque nada daquilo, nós não aprendemos no curso de pedagogia como dar aula assim como eu tô dando aula para vocês, que para mim é super difícil. Apesar de eu já ter, né, dando cursos, lives, tudo, pra mim é muito difícil. Por quê? Porque eu não vejo o rosto de vocês. Eu não sei como é que vocês, se vocês estão gostando, se vocês não estão. Porque quando a gente dá aula, ou quando a gente dá um curso, uma palestra, o que a pessoa tem? O lado, né, facial. Se a pessoa tá gostando, se o seu aluno tá se interessando, ele vai fazer assim com a cabeça, ele vai mexer, ele vai querer te perguntar. Agora, imagine dar aula pandemia, né? Aula remota, nesse momento que todo mundo parou. E aí nós, professores, tivemos que nos adaptar a tudo isso. Então, eu ainda tenho muita dificuldade. E os alunos vão falando, nossa, professora, aperta aqui. Aí eu falo, gente, às vezes eu dou aula na faculdade, dou aula no Google Meet, e eu quero passar o vídeo trava. Então, todas essas mudanças, quando eu fiz lembram da primeira pergunta que eu fiz para vocês? O que é uma educação 5.0? Nós passamos por várias mudanças, né? Uma educação 1.0, uma educação 2.0, 3.0. E agora está muito na moda a educação 4.0, que é a educação tecnológica. Só que aí eu venho com a neurociência, e eu não consigo deixar de falar da neurociência, que uma educação que nenhuma tecnologia do mundo vai substituir esse contato que a gente tem dentro da escola. Então, existe uma diferença entre interação e interatividade. Interatividade é o que eu tô tendo aqui com vocês, né? Eu falo, vocês fazem algumas perguntas, já vi que tem perguntas aqui. A gente tem uma interatividade, eu tenho uma tela. Agora, interação é o outro com o outro. E aí, a grande dúvida que todos os professores têm, e aí eu vou falar um pouquinho mais na frente de professores, aulas de ensino fundamental 1, 2 ou médio, é que as nossas crianças não aprendem, tá? Ponto. Apesar da gente ter tido o resultado do PISA agora, teve uma comemoração aí, olha, nós aumentamos. Gente, por mais que a gente tenha aumentado, o índice do PISA tá muito aquém do que é esperado para a educação. Muito aquém. A gente precisa ainda evoluir. Então, a primeira queixa que todo mundo tem é assim, eu dou uma aula excelente, vamos pensar. Eu dou uma aula excelente, eu me desdobro, eu faço todas as atividades, estratégias, e chega na hora, meu aluno não aprende, tá? Quantas vezes você faz uma pergunta para o aluno e você trabalhou com aquele conteúdo milhões de vezes, e aí o aluno vem e não te dá essa resposta. E aí você fica indignado quanto professor. E você fala assim, como? Onde estava esse meu aluno com aquela cabecinha que eu estava ali dando aula, fazendo tudo dentro da sala de aula e ele não aprendeu? Sabe por quê, gente? Porque a gente tem que mudar a nossa forma de dar aula. Não dá mais para dar aula do jeito que nós estávamos. Isso foi claro. E aí, com o nosso retorno, eu trouxe para vocês algumas pesquisas, tá? E eu trouxe também algumas estratégias de como a gente pode fazer com que o nosso aluno aprenda de verdade.
E aí eu vou falar com base na neurociência. Então, assim, é lógico que a pandemia, a aula remota, ela nos impede de ter um momento com o aluno para que a gente possa ver se ele está tendo resultado. Mostrou-se, gente, que o aluno que tem autonomia, o aluno que ele é independente, se deu muito bem nessas aulas remotas, tá? Um aluno, gente, que os pais, e aí eu vou um pouquinho mais lá atrás, que os pais davam autonomia para essa criança, trabalhavam com essa criança de forma independente. Uma criança que sabia comer sozinha, amarrar o tênis, guardar os seus brinquedos, se deu super bem, né, na maioria das vezes, nessa aula remota. Agora, uma criança que os pais fazem tudo por essa criança, tudo mesmo, dar comida na boca, né? O que aconteceu com essa criança? Ela não teve o mesmo rendimento. Quantas vezes eu assisto a aula remota e, né, na parte da coordenação, e às vezes eu escuto os professores chamando, e eu também acontece isso, eu chamo o aluno nem tá. Aí desligou câmera, aquela coisa que a gente vê, aqueles memes, né? Desligou câmera, desligou áudio. Por quê? Porque a nossa aula, gente, ela só mudou de espaço. A gente continua falando, e a nossa criança respondendo. E ainda, nós temos um ponto diferente. Quando eles estão falando muito, você desliga o microfone, você desativa. E na sala de aula, a gente consegue desativar eles falando? Mas não. Então, assim, o porquê que essas crianças não têm um bom rendimento, tá? Porque é mostrado, gente, pela neurociência, que se a gente não tiver estratégias para que essas crianças aprendam nessa nova geração, a gente não vai conseguir. Nós vamos continuar dando aula do mesmo jeito e muitas vezes nós, professores, nós vamos nos desgastar demais, porque, gente, professor para mim é isso aqui, ó, tá? Não é só coração, não, é pulmão também. É aquele professor que fala, que levanta, que olha o caderno, que pede para a criança falar. As nossas crianças precisam falar. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Por isso que eles não vão bem na prova, porque eles são ouvintes. E ouvintes não aprendem, ou aprendem pequeno, pouco. Eu vou falar com estudo na neurociência, eu vou mostrar umas imagens para vocês. Existem dados que apenas 1% da população é auditivo. E como é que é a nossa aula? A gente só vai falando. E o aluno vai ouvindo e vai reproduzindo. Então, esse é o primeiro ponto, gente. As nossas crianças não podem só ouvir, porque a gente aprende falando, a gente aprende ensinando o outro. Quando a gente trabalha com metodologias ativas, uma das regras de trabalhar metodologias ativas é trabalhar com o outro. Então, quando eu fiz a pergunta, o que é uma educação 5.0? Então, a gente passou por um processo de transformação na educação e chegamos numa educação 4.0, que é a revolução tecnológica. E, gente, eu vou pedir para vocês assistirem um filme que lançou agora, chamado O Dilemas das Redes. Assistam este filme, tá? E um outro filme que acabou aparecendo também, e essa semana eu assisti, que eram As Sementes Podres, um filme novo. Gente, a gente percebe nesse filme, tá? É um filme da Netflix, Sementes Podres, por favor, assistam. A gente percebe que a gente não vai atingir o nosso aluno se a gente não despertar. E aí, gente, quem me conhece sabe do que eu falo. E quando eu assisti aquele filme, eu falei, gente, é isso que eu sempre falei para todo mundo. Comecem a contar histórias para as crianças. Comece a sua aula contando histórias. E esse filme, Sementes Podres, o professor começa... Gente, alguém que já assistiu pode colocar aí, tá? Eu vi que vocês estão... eu tô vendo que vocês estão colocando Sementes Podres é uma lição. E aí mostra, gente, metodologia ativa, fervilhando nesse filme. Eu assisti domingo e eu fiquei encantada, porque eu falei, meu Deus, é tudo
tudo que eu tô falando, é tudo que eu escrevi no meu livro de metodologias ativas, é tudo que eu dou nas minhas palestras. É isso, é fazer com que o aluno fale. E ele só vai falar, gente, no filme, ele trabalha muito metodologias ativas. As crianças não falam. E se as crianças não falam, é porque a gente não vai de acordo com o interesse dessas crianças. E quando a gente vai de acordo com o interesse dessas crianças, a aprendizagem flui, né? E aí a gente tem, eu até tenho no meu livro esse aqui, ó, que é um livro novo que eu lancei, que são Metodologias Ativas de Educação 5.0. Gente, eu não esqueci, tá? De contar pra vocês o que é uma Educação 5.0. Quem já fez o curso já sabe, tá? Então, assim, o que mostra? Que quando a gente ensina sem buscar estratégias certas para que essa criança aprenda, a gente entra num sistema que é a curva de esquecimento. Um psicólogo alemão, gente, ele fez a curva do esquecimento no começo do século XX, em 1900 e... eu não lembro agora a data, pera um pouquinho que eu já falo para vocês. Ele fez essa pesquisa, ele era um psicólogo alemão, onde ele mostra a curva do esquecimento. Eu vou mostrar para vocês essa curva do esquecimento. Foi começo do século 20. Então, ou seja, 1900, 1902, 1910. Então, percebam que as nossas crianças esquecem o conteúdo porque não foi significativo para ela. Então, quando a gente fala... Então, a primeira dica que eu dei para vocês, gente, e esse filme traz muito isso, e eu quis trazer o filme para vocês, é a questão de iniciar as aulas contando histórias. E criem histórias. Gente, vocês são tão criativos, o professor é tão criativo. Gente, olha o que vocês fizeram na pandemia. Eu vejo vocês fazendo coisas incríveis. Então, começa a aula contando uma história. Quando a gente começa a aula contando a história, a gente faz com que o nosso cérebro... Eu vou mostrar para vocês uma imagem, gente. Uma imagem de 2 cérebros. Onde a pessoa, né, o professor, ele tá lendo a história. Então, eu vou mostrar pra vocês o que acontece no cérebro, tá? Eu tô deixando um monte de ponto de interrogação, gente. Tá? Eu tô fazendo com vocês metodologias ativas. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um monte de pergunta e eu não tô dando resposta ainda. Por quê? Porque é isso que a gente faz na sala de aula. A gente enche essas crianças de perguntas. A gente faz com que o cérebro dessa criança esteja pipocando para aprender. A hora que você mostra, né, o mapa do tesouro, eles vão olhar para você e falar assim, só que a gente não precisa mostrar o mapa do tesouro, a gente deixa com que eles descubram o mapa do tesouro. E isso que é muito legal, porque a criança, ela vai descobrindo, isso tem um maior significado, tá? É muito melhor você aprender fazendo cultura maker do que alguém fazer por você. Então, gente, metodologias ativas nada mais é do que a gente sempre trabalhou. Ou seja, eu tenho que trabalhar com o meu aluno com a escuta. Eu tenho que aprender a escutar e meu aluno precisa aprender a falar. Professores, vocês aprendem dando aula? Falem sério. Se você tem um determinado conteúdo e você pegou aquele conteúdo e você vai dar aula daquele conteúdo, quando você termina a sua aula, você está muito melhor do que quando você começou. Por quê? Porque quando você ensina alguém, você tem 65% de chance de aprender daquela pessoa que está sendo ensinada. Então, olha, já dei algumas dicas para vocês, tá? Primeiro, contar histórias. Segundo, ensinar alguém. Quando a gente coloca dentro da sala de aula para que um ensine o outro e cada um contribua com as suas experiências, eu vou avançar na minha aprendizagem. Então, eu aprendo ensinando. Quando eu fazia a faculdade, eu saí do magistério e fui fazer faculdade, gente, eu tinha 17 anos. E eu tinha algumas dificuldades, principalmente em fisiologia, todos aqueles nomes. Eu estudava e aí 2 ou 3 dias antes da prova, eu lembro que eu sentava no chão e todas as pessoas, os alunos da minha sala, sentavam ao meu redor e eu começava a explicar.
E quando eles faziam perguntas, levantava questões na minha cabeça, eu falava, poxa, eu não tinha pensado nisso. Gente, eu vou pesquisar. Então, assim, vamos ensinar as nossas crianças a pesquisar, a buscar, tá? Eu vou mostrar para vocês a curva do esquecimento desse psicólogo alemão, que foi lá no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX. Eu vou inverter um pouquinho o meu celular, tá bom? Para mostrar para vocês. Então, só um minutinho, tá, gente? Vou inverter aqui. Peraí, eu vou inverter. Deixa eu inverter aqui também, tá? Gente, olhem isso, tá? Dá para vocês verem? Então, o que eu mostro aqui para vocês? Quanto tempo depois que o professor deu a aula, eu esqueço. Então, ou seja, 10 minutos eu já esqueço. Vejam a curvinha azul, gente, tá? Então, eu acabei de dar a minha aula, eu dei com o mesmo pique. Olha lá, vermelho, amarelo, mesma coisa, dei as minhas aulas. 10 minutos depois, o aluno, deixa eu afastar aqui para vocês verem, tá? O aluno já esqueceu uma parte. 24 horas depois, vejam a curva em azul. Uma semana e um mês. O que isso mostra? Tá? Que as nossas crianças esquecem. E hoje também, eu sempre falo, todos os cursos que eu dou, todas as lives que eu dou, se vocês acharam algo importante, anotem. Essa é a minha próxima dica para vocês. Quando a gente anota algo, eu faço com que o meu cérebro se conecte e ele começa a criar mais sinapses. Eu vou fazer algum curso, alguma coisa, eu anoto tudo, gente. Eu nunca mais abro o caderno na vida. Eu nem pego mais o caderno. Por quê? Porque só o fato de eu anotar, né, fazer as anotações ali com caneta do lado do que a pessoa tá falando, faz com que eu aprenda. Então, assim, uma estratégia excelente. Ensinem as crianças a anotarem as falas de vocês, tá? Ensinem. Então, só pra gente ir voltando aí, tá? Retomando. Contar histórias, fazer com que eles ensinem uns aos outros. Vamos sair um pouquinho daquela aula quadradinha, um atrás do outro. Quem já assistiu o meu curso, eu sempre conto essa história. Eu estava fazendo neuro numa excelente universidade aqui em São Paulo e era noite. Então, assim, eu trabalhava, de manhã eu dava aula, à tarde eu coordenava um colégio e à noite eu ia para a universidade para fazer neuropsicologia. Quando eu chegava na universidade, a gente já chega assim, né? Eu brinco esbaforida, correndo. E eu nunca chegava muito cedo, então eu sempre chegava assim na ponta do horário. E todas as vezes que eu chegava, eu tinha que sentar mais pro fundo. E eu não gosto de sentar mais pro fundo porque eu acho que eu não presto atenção. Os distratores me incomodam. E aí sentava na minha frente uma moça que me incomodava profundamente com o cabelo dela. Ficava o tempo todo... Gente, eu não conseguia prestar atenção. Estou falando, gente, agora. Não tô falando quando eu tinha 15, 16 anos. Eu tô falando de uma pessoa de... Não vou contar a minha idade, tá? Mas mais de 40, né? Então, percebam que aquela pessoa que se mexia na minha frente, com aquele cabelo balançando, me incomodava. Eu não conseguia prestar atenção na aula. O que aconteceu? Ou o meu curso estava fracassado, porque o meu foco atencional não dá. Mas, gente, a criança não tem essa sensibilidade. Eu, quanto adulto, comecei a ter uma sensibilidade. Eu falei, não, ou eu vou jogar meu dinheiro no lixo ou eu vou aprender. O que eu fiz? Comecei a dar um jeito de chegar uns minutos antes, sentava do lado da parede e eu virava a minha mesa. Ou seja, ninguém podia ficar em círculo, porque eu estudei numa universidade bem rígida. Então, assim, ninguém podia ficar em círculo. Mas eu só virava um pouquinho. Pronto. Foi o fato para eu poder aprender. E aí, o que aconteceu? Além disso, eu não poderia usar o celular. Então, o professor falava muitos termos técnicos de cérebro. O que eu fazia? Eu anotava, procurar, não poderia, gente, não é que eu poderia usar o celular, não poderia fotografar, tá? Desculpa, vou retomar aí a minha fala.
nós não poderíamos fotografar as imagens do professor. Então, no celular, eu colocava a imagem e printava a tela. Gente, mas a nossa criança não tem isso, tá? Então, percebam a importância de trabalhar. Quando a gente fala de metodologias ativas, eu falo de ação. E através dessa ação, eu vou conseguir fazer com que a minha criança aprenda. Então, a gente viu aí algumas estratégias e vou passar por outras. E quando eu falei de contação de história, gente, e aí eu falei para vocês do cérebro, é até um curso que eu tô preparando para amanhã. Um artigo, saiu um artigo assim, eu tenho 2 cérebros, né? Eles pegaram um grupo de pessoas e eles pegaram, novamente, o curso de Educação 5.0. Gente, vai ter de novo o curso, tá? O pessoal tá perguntando do curso Educação 5.0 e Metodologias Ativas. Tem. E aí, quem fizer o curso ganha o livro, tá? Eu sei que teve muita gente que pediu e acabou esgotando, a gente vai ter. Então, o cérebro, o que eles fizeram? Eles pegaram os 2 cérebros, onde, lembra que eu deixei a pergunta ali para vocês, tá? Onde um professor ou um mediador contava a história do livro, tá? Ele contava. Então, era uma vez uma menininha chamada, tá? É a Kelly. Kelly, isso? Obrigada, Kelly, pelo nome. E pegou um outro professor que ele não contava a história exatamente como estava no livro. Ele colocava emoção. Então, é aquela coisa da história. Eu tiro daqui um termo, eu coloco o outro. Quando a gente conta histórias ou quando a gente fala com o aluno sobre um determinado conteúdo, o que eu faço? Eu vou trabalhar com a emoção. E aí mostra, pessoal, dentro do cérebro, as sinapses acontecendo. Ou seja, quando eu conto a história e eu mudo a entonação de voz, e eu tenho fala, e eu tenho gestos, e eu coloco aquela coisa assim, de repente, com suspense, é assertivo. Meu aluno vai aprender muito mais do que você abrir o livro e ler página por página. Hoje eu dou aula. Eu sempre falo para eles, ficam assim, que página que é, professora? Porque, gente, isso é aluno, é cérebro de aluno. Que página que é, professor? Não são eles que são culpados. Nós criamos os nossos alunos para serem cérebros de alunos. Nós também temos cérebros de alunos. A gente quer as receitas. Se você vai num curso e o professor te deixa com milhões de perguntas e você sai de lá sem nenhuma resposta, talvez vocês falem assim, nossa, mas que curso porcaria é esse que eu fui? Ele só fez um monte de pergunta. Por quê? Porque a gente tem cérebro de aluno. A gente quer resposta. E hoje provou o que, gente? Que com essa pandemia nós não temos respostas. Não temos. Nós temos mais perguntas. E são as perguntas que nos movem a buscar conhecimento. Então, quando o aluno faz perguntas para você e você não dá respostas de imediato e você pergunta, eu sempre faço isso com os meus alunos, professora, eu não entendi. Quando é algum conteúdo muito pontual, de repente vai uma conta de matemática, ok. Agora, quando ele faz uma pergunta, eu não entendi a pergunta do texto, eu falo, lê para mim de novo a pergunta. Lê. Quando o aluno lê, ele olha para mim e fala assim, já sei. Percebam, gente, nós criamos os nossos alunos para ter cérebro de aluno, para ter cérebro receptor. E nós também temos cérebro de aluno, porque a gente veio dessa nova geração. Se a gente realmente não mudar, a gente não der aí esse up, se a gente não voltar para a escola diferente, nada adiantou nessa pandemia. E aí, eu falo de novo, não adianta querer dar conta de conteúdo programático. Conteúdo programático agora, gente, é outro parâmetro. Tem que rever planejamento, tem que rever como é que essas crianças vão chegar. Nós vamos ter dois tipos de crianças. Nós vamos ter aquela criança, lembra que eu falei, gente, autônoma, que ela deu conta do recado, que ela buscou, que ela pesquisou e ela foi além. E aquele aluno que a mãe simplesmente falou assim, chega, gente, não aguento mais.
Porque de verdade, nós também estamos cansados. Vocês são professores, gente, a gente tá exausto. Porque a questão da tela, ela está prejudicando muito a nossa aprendizagem. Então, assim, e vou de novo para a neurociência, tá? A tela, ela ajuda na pesquisa, na busca pela informação, mas não na construção do conhecimento. Eu preciso de alguém que faça essa mediação. Eu preciso de um adulto que mostre para essa criança os caminhos que ela deve seguir. Então, quando eu falo para vocês histórias, trabalhar com perguntas, trabalho em grupo, e aí tem 2 pontos, eu não cheguei ainda do que são Educação 5.0, gente, eu não esqueci, tá? Tem várias perguntinhas aqui, eu vou tentar responder. Quando a gente trabalha com tudo isso, o nosso cérebro, ele desperta para a curiosidade, para o desafio, para o novo. E assim, cérebro, gente, ele é muito inteligente. Se ele puder poupar energia, ele vai poupar. Óbvio, se eu tiver tudo pronto, eu vou colocar. Qual o nome do primeiro filme que eu sugeri? Foi Dilemas das Redes, tá? E Sementes Podres. São 2 filmes, assim, incríveis, incríveis. E um mostra exatamente quanto... E aí tem artigos, gente, científico, que o uso da tecnologia, ele está tendo modificações cerebrais. Eu acho que assim, a tecnologia, ela é ótima. Sou super a favor da tecnologia. Se não fosse tecnologia, não estaria aqui, não estaria fazendo lives, não estaríamos fazendo cursos, né? Não estaríamos transmitindo conhecimento. E aí eu vou falar uma coisa de verdade, gente. Tem tanta gente boa dando live, tanta gente boa dando curso, que muitas vezes a gente não tinha oportunidade de fazer pelo fato da distância. Então, nossa, eu quero fazer hoje um curso com alguém que só dá cursos em Belo Horizonte. Eu tive nos meus cursos gente do Acre, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, e talvez se meus cursos fossem presenciais, eu não teria esse público não teria oportunidade. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse tempo para poder ganhar conhecimento. E aí, vou falar de novo, gente, nós vamos ter 2 alunos, aquele que saiu na frente e aquele que recuou. E nós vamos ter 2 tipos de professores, que eu espero que não sejam vocês. Eu quero que vocês, porque vocês estarem aqui numa live, né? Muitos dão aula agora, não puderam estar. Aquele professor, gente, que estudou, que se atualizou, que aprendeu um monte de coisa, ele vai sair na frente. Aquele professor que cruzou os braços e diz, não. Gente, eu tenho professores, amigos meus, universitários, que falaram, assim eu não dou aula. Eu não quero dar aula assim. Então, é exatamente isso. Aqueles 2 tipos de professores aquele professor que vai sair na frente porque buscou conhecimento e aquele que se acomodou. Ai, meu Deus, eu não tenho o que fazer em casa. Gente, tem tanta coisa boa. O CIESP é um canal que traz lives todos os dias praticamente e gente muito boa. Gente que eu conheço, Divani, Jonatas, né? Faz seminário, gente, CIESP, não sei se vocês estão sabendo, vai ter um seminário no CIESP de educação infantil comigo, eu acho que a Célia Godoy vai estar, doutora Ângela Matilde, Lino Macedo, gente, vai ser incrível, gratuito. Então percebam, é isso que eu quero chegar para vocês. Metodologias ativas é isso, é fazer com que o nosso aluno busque este conhecimento. Quanto você, professor, buscar, deixa eu ver aqui, vocês... Infelizmente existem professores que só reclamam e não se capacitaram. E é verdade, Kelly. Gente, às vezes eu tenho vontade de puxar a orelha de alguns professores e outros aplaudir de pé. Porque não adianta, gente, ficar cantando musiquinha só da Dona Aranha. Se eu não me atualizar, se eu não buscar estratégias para o meu aluno aprender e aprender melhor. Tá? Então, esse é o grande ponto. Então, essas foram algumas estratégias. Vou mostrar para vocês outras estratégias aqui e quero que vocês olhem. Vou virar de novo aqui o meu computador para que vocês possam ver o cérebro. Lembra que eu falei para vocês? E o que são metodologias ativas? E o que essas metodologias ativas podem fazer no cérebro quando a gente tem contação de histórias, tá?
Lembra que eu comentei que a gente tem... Eu vou mostrar pra vocês, gente, são 2 cérebros, tá? O cérebro A e humilha os estagiários, pelo amor de Deus, gente, não humilha estagiários, por favor. Eu fui auxiliar de classe, não me arrependo e me orgulho de ter sido auxiliar de classe. Fui auxiliar de classe e a gente faz auxiliar de classe parece que tá em todos os pontos. Dei aula para educação infantil, sou professora, então assim, título me dói aqui, ó, agora que eu acabei de ler. Gente, não é título que faz um professor. Não é título, não é ter vários pós-graduação, mestrado, doutorado, que vai fazer um professor ser brilhante. E aí esse filme que eu contei pra você, gente, eu não tenho nada, nenhuma publicidade com esse filme, mas é que eu achei tão encantador. Aquele professor não tinha nada, ele não tinha um título, um diploma, e ele buscou exatamente na criança, e ele atingiu o que essa criança, gente? Pelo coração, pela emoção. E quando a gente fala de metodologias ativas, educação 5.0, e eu vou dar a resposta para vocês, o que é educação... Quem já fez meu curso sabe, tá? Ou quem já pesquisou, depois vocês pesquisem, né? O que é essa educação 5.0. E aí eu vou falar para vocês, gente, vai além da tecnologia. Uma educação 5.0 é aquela que traz competências socioemocionais, né? Eu sou autora de todas as apostilas do Super Cérebro de competências e habilidades socioemocionais, da educação infantil ao ensino médio, né? Eu construí todas essas apostilas. E aí foi muito, muito interessante, porque assim, apesar de eu sempre trabalhar com essa questão da emoção, a partir do momento que eu comecei a construir e a elaborar e escrever esse material, não sei se vocês conhecem, gente, o Super Cérebro, são as apostilas socioemocionais, eu passei a enxergar alguns pontos que eu não estava enxergando. Eu comecei a ver pontos que a gente precisa. E eu vou dar um exemplo muito rápido. Nosso cérebro, ele tem a gente critica muito mais do que a gente elogia. Não é ser poliana, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas as críticas acontecem muito mais do que os elogios. Então, elogie o seu aluno, sinceramente. Elogie, e essa é uma das metodologias ativas. Elogiar onde realmente ele merece elogio. Não adianta elogiar elogio vazio. Não tem valor para o aluno, como não tem valor para você. Se eu chegar para vocês, imagine, eu sou a coordenadora de vocês, e você fez uma avaliação, você fez de qualquer jeito. E eu chego pra você e falo assim, olha, gente, eu não sei quem tá aqui, tá? Vou pegar um nome aqui. Olha, Júlia, nossa, que avaliação maravilhosa. Você sabe na sua cabeça que você não fez aquela avaliação como deveria. Eu falo que elogio vazio. Agora, se você fez uma avaliação que tá incrível, que pra você tá incrível, e você recebe um elogio, você fala assim, ou então você espera aquele elogio, você faz aquela prova, você fala assim, gente, foi a melhor prova que eu fiz. Foi o melhor plano de aula que eu fiz. Vou entregar pra Renata, que é a minha coordenadora. Aí, o que acontece? Eu olho. Tá bom. Como é que você se sente? É assim que a gente tem que fazer com o aluno, né? Então, realmente, poder fazer com que a gente busque. Deixa eu ver, eu tenho algumas perguntas. E antes de eu mostrar o cérebro. O nome do filme, gente, Sementes Podres e Dilemas das Redes. São 2 filmes que eu recomendo demais. E metodologias ativas nesse filme, Sementes Podres, é tudo que eu escrevi no livro, tudo. Ele trabalha com gamificação, gente. Gamificação. Eu não preciso ter tecnologia para trabalhar gamificação. Eu posso trabalhar gamificação de outras formas. E ele mostrou isso, tá? No filme. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, não. A live minha do Cortella ontem não ficou salva, tá? Então, quem perdeu a live ontem, eu e o Cortella, não tem jeito, perdeu, infelizmente, tá bom? Deixa eu ver mais algumas perguntas, eu já viro pra mostrar o cérebro pra vocês. É isso? Ana Carvalho falou do livro, do filme Sementes Podres. É mesmo, a gente acabou de ver, eu acabei de ver sua pergunta agora. Ele nem era professor e se fez professor pela necessidade, conquistou a todos, isso mesmo. Gente, tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. O que seria necessário para um 2021 atualizado diferente do que fazíamos? Mônica,
Primeiro, eu acho que assim, a gente não pode voltar como a gente saiu. Se você voltar, né, a Mônica fez a pergunta, se você voltar do mesmo jeito que você saiu, nada valeu a pena, tá? Nada valeu a pena. Então, acho que é a primeira coisa. Segundo, pensem que os seus alunos vão voltar com uma ansiedade, gente, angustiante. E aí nós temos uma coisa do cérebro, porque assim, o nosso cérebro, ele precisa de um tempo para se acostumar. O seminário, gente, vai ser em outubro agora, dia 13 de outubro. Se eu não sei se tem alguém do CIESP aqui, mas é dia 13. Entra nas redes do CIESP ou entra também no meu Instagram, tem lá o post. Qualquer coisa, pede pra mim no direct, eu mando o link, mas o CIESP também tá liberado, tá? O Seminário de Educação Infantil, gente, gratuito, com gente muito boa, muito boa, muito boa. Lino Macedo, a doutora Ângela Matilde, gente, que é uma incrivelmente sábia. Eu vou estar lá também, então é dia 13, já colocaram aqui pra mim, gente, é dia 13, tá? É que as minhas agendas estão meio complicadas. Amanhã tem live aqui no CIESP sobre produção de textos, convido vocês, gente, eu vou trazer umas dicas, uns jogos para trabalhar a produção de texto com as crianças, tá? Então, tem curso também de produção de texto, de consciência fonológica. Deixa eu mostrar para vocês o cérebro. Vou virar, me perdoe, gente, eu viro um pouquinho o celular, mas só para vocês verem, tá? Deixa eu só colocar aqui, olha, dá para vocês verem aqui? Então, eu tenho a imagem A, deixa eu só colocar aqui. A imagem A é a imagem de cima. A imagem B, isso é um artigo científico, é a imagem de baixo. Na imagem de cima, o que estava acontecendo? A pessoa lê só o texto, né? Pede para a pessoa escrever. Olha as áreas cerebrais que estão acesas. Poucas, tá? Vocês conseguem ver aí. Agora, olha embaixo. Vejam as áreas cerebrais quando eu tenho uma contação de histórias. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Quando eu tenho contação de histórias, quando eu trabalho com a emoção e quando eu coloco uma pitadinha dessa emoção dentro da minha história. Comecem a aula de vocês com pergunta. Eu comecei a live com uma pergunta. Eu perguntei para vocês o que era educação 5.0. E eu fui falando, fui fazendo perguntas. E aí, para chegar onde? Na resposta, ninguém colocou aqui para mim o que é educação 5.0. Gente, educação 4.0 é uma educação onde eu trabalho com tecnologia, tá? Então, eu aprendo através da tecnologia. A tecnologia, essa revolução tecnológica, ela invadiu a gente, tá? O horário da live, da produção de texto pelo CIESP, amanhã esse horário, 3 horas. Mesmo horário, tá? Tem outras lives também pelo CIESP, que eu não me recordo agora quais são, mas depois vocês acompanham, no CIESP também tem, e façam o seminário, gente, façam, porque o seminário vai ser muito bom, né? Eu vou falar sobre neurodesenvolvimento da criança, né? Como é que é o cérebro da criança em desenvolvimento e que a gente pode ajudar e o que a gente pode atrapalhar, porque muitas vezes nós queremos ajudar e a gente atrapalha o desenvolvimento da criança, tá? A gente precisa pensar nisso. Então, quando a gente, onde eu encontro essas imagens, que imagens, Andréia? Essa daqui que eu mostrei é um artigo científico, tá bom? Depois, se quiser, manda pra mim no direct, eu mando o artigo. Tá bom? Porque é um artigo científico sobre a importância do cérebro a importância da contação de histórias no cérebro. O meu livro de neurociência, meu novo livro, porque ele tá na 3ª edição, tá? O meu livro de neurociência tem um capítulo que fala sobre neurociência e contação de histórias. Então, aí eu fiz uma pesquisa, né, sobre como é que o cérebro reage aí.
tá? Então é bem bacana isso. Então, isso é muito importante para que a gente possa ver a questão cerebral e o quanto a gente pode buscar a questão das metodologias ativas. Então, uma educação 5.0 é uma educação, gente, 15 minutinhos para acabar a live. É uma educação, gente, que eu trabalho com competências socioemocionais. E o nosso cérebro, eu aprendo por emoção. Ninguém vai aprender sem emoção. Seja emoção, alguém falou que educação 5.0, algoritmo é criatividade, é isso mesmo, né? Quando a gente trabalha com as competências socioemocionais, a gente está trabalhando com criatividade, com flexibilidade cognitiva, com controle inibitório. O que é o controle inibitório? Eu tô dando a live aqui para vocês. Eu tenho que ter os distratores que estão acontecendo aqui na minha casa, seja o vizinho, seja o barulho do carro, eu tenho, meu foco atencional é aqui. Isso é treino. Gente, nós nascemos com algumas habilidades cognitivas, mas se elas não forem treinadas, a gente vai perdendo, tá? Flexibilidade cognitiva é eu estar aqui conversando com vocês, isso é metodologia ativa. Eu estar aqui conversando com vocês e de repente apareceu uma pergunta, ou eu virei o celular e a hora que eu volto, meu raciocínio, a minha linha de pensamento está em ordem. Os meus livros, gente, pode entrar no meu Instagram, tá? Eu não sei se vocês conhecem todos os meus livros, mas são 11 livros publicados, são 9 na área de formação pedagógica para professor e 2 que agora eu embarquei na literatura infantil. Então tem 2 livros de literatura infantil, deixa eu ver, eu tenho aqui, O Reino Encantado das Letras, que é um livro para fase de alfabetização, então onde acontece meu livro. Vocês fizeram o meu curso de neurociência, obrigada, que legal. Eu dei um curso presencial de neurociência aqui no CIESP e dei um online também. E esse livro aqui, que é o que eu vou dar o curso amanhã, Aurora Boreal, uma descoberta além das cores. É um curso onde eu vou trabalhar como trabalhar projetos literários através de histórias. E aí, quem fizer o curso ganha esse livro aqui, tá? Aguardando a chegada. Gente, o problema tá no correio, né? O correio tá todo atrasadinho, tá? Então, demora um pouquinho. Então, quando a gente fala, olha a minha flexibilidade cognitiva, falei dos livros e tentei responder de vocês. Então, quando a gente trabalha com a questão da educação 5.0, ela vai além do que da tecnologia. E aí mostra, gente, que o nosso cérebro, quando ele está exposto demasiadamente ao uso da tecnologia, algumas áreas cerebrais vão ser atrofiadas, estão sendo atrofiadas. Por isso que eu preciso trabalhar com metodologias ativas. Essa minha criança, ela tem corpo, ela tem voz. A gente precisa deixar essa criança falar. E aí, dentro do curso de metodologias ativas, Educação 5.0, tem 2 metodologias que eu trago para vocês também. Depois vocês pesquisem, tá? Que é o TBL e o PBL. São 2 metodologias que vieram, né, de fora. E eles mostram o que é o TBL e o PBL. É a aprendizagem através da resolução de problemas e a aprendizagem através de equipes. Gente, se a gente conseguir trazer isso para dentro da sala de aula, gente, as nossas crianças vão aprender muito mais. E vocês também. Trabalho em grupo. No meu livro eu falo sobre dicas para trabalhar em grupo com as crianças. Muitos professores... gente, desculpa, eu tô vendo o horário para não acabar a live e não conseguir salvar. Muitos professores não trabalham em grupo com os alunos pelo seguinte fato. Não. Às vezes eu escuto. Não, Renata, eu vou trabalhar em grupo. É uma confusão. Eles não produzem. Eles só ficam falando de outros assuntos. Aí um faz e os outros colocam o nome. Gente, tem estratégias para trabalhar com grupo dentro da sala de aula. E se a gente buscar essas estratégias, traz resultado. E esse aqui, ó, da Aurora Boreal, foi um projeto que eu fiz com as minhas crianças e que se tornou um livro onde eu fiz mais perguntas para os meus alunos do que eu dei respostas. E eu mostrei
para eles que é possível a gente aprender através de pesquisas. E quando eu falo da tecnologia, gente, a tecnologia ela é muito boa, porque se não fosse a tecnologia, eu não tinha construído esse projeto, que é a Aurora Boreal, porque eu não fui ver a Aurora Boreal. Irei um dia. Eu não fui ver a Aurora Boreal. Porém, eu conheci um caçador de Aurora Boreal. E aí, que fez toda a diferença no meu projeto. Mas eu só conheci esse caçador de Aurora Boreal, tanto que o livro é escrito na biografia dele. Porque eu trabalhei com metodologias ativas. Eu trabalhei aula invertida com essas crianças. Eles foram pesquisadores, eu fui pesquisadora. E eu trouxe para a sala de aula emoção. Então, quando eu cheguei na sala de aula, eu disse para eles: gente, vocês não acreditam? A professora achou um caçador de Aurora Boreal. E eu só achei porque eu comecei a pesquisar. Porque eu não sabia como se formava a Aurora Boreal. Eu via todas as luzes, mas eu não tinha esse conhecimento científico para isso. E a partir do momento que surgiu isso na minha sala de aula, eu fui em busca do conhecimento científico, porque é isso que a gente tem. Nós não temos que trabalhar com achômetro, a gente tem que buscar esse conhecimento científico. Isso é metodologias ativas, isso é educação 5.0. Então, quando eu cheguei na sala e falei: gente, vocês não acreditam. Eu sou meio maluquinha, né? Eu chego muito entusiasmada na sala. Gente, vocês não acreditam, a Pro encontrou um caçador de Aurora Boreal. Primeiro eu falei pra eles: gente, eu tenho uma novidade. Pronto, acabou. Eu tenho uma novidade, eu fiz com que o cérebro... Quer ver? Façam um teste. Gente, eu tenho poucos minutos. Façam um teste. Manda uma mensagem, a hora que acabar a live, depois vocês me contam. Manda uma mensagem pra alguém que às vezes te deixa, não te responde muito. E você coloca assim. Você pode colocar agora: preciso falar com você. E a pessoa... Só você falou isso. Olha o cérebro da pessoa. Ela não te responde. Aí ela vai te responder bem rápido. E aí você fala pra ela: não dá. Tô numa live agora, a hora que acabar a live, eu converso com você. A pessoa não vai te deixar sossegada. Fala agora, o que foi? Não, é melhor pessoalmente. Pronto, o que você fez com essa pessoa? Você preparou ela para receber a informação, mesmo que não seja nada. Outra dica para vocês, manda uma mensagem para a pessoa e fala assim, a pessoa não te responde, gente, ela te deixa um tempão ali visualizando. Ela tá online e aí você escreve pra assim: sonhei com você hoje. Pronto, gente. A pessoa vai te perturbar até você contar pra ela o que você sonhou dela. Percebam que é assim que acontece a aprendizagem. Quando a gente vai em busca, quando a gente traz para esse aluno o desafio. Então, olha, dei várias dicas, hein, gente? Muitas. Quem assistiu a live até desde o começo, dei muitas dicas. Quando a gente vai no desafio, coloca uma palavra na lousa. Simples. Eu contei já isso pra vocês. Eu tinha que trabalhar adjetivo. Ao invés de eu chegar na sala e falar pra eles o que era um adjetivo, eu escrevi na lousa. O adjetivo, quem sabe, forma uma frase com adjetivo. Gente, eu nunca esqueço. Uma aluninha escreveu assim pra mim, na folha: quando eu quero alguma coisa, eu alcanço o meu adjetivo. Olha só, ela confundiu objetivo com adjetivo. Mas percebam que eu coloco a pergunta, eu sempre faço isso, inclusive em aula de pandemia. Eu ponho uma pergunta e falo: o que vocês sabem? Hoje eu tava dando quilombo. Eu falei pra eles: o que vocês sabem do que é quilombo? Gente, saiu de tudo, até comida. É uma fruta? Eu ia falar sobre quilombo dos Palmares. É uma fruta? É de comer? Percebam? Então, assim, a hora que eu despertei isso neles, o que é um quilombo? É uma fruta? Eu falei: não, não é uma fruta. É de comer? É um animal exótico? Eles falaram. Então, assim, eu preparo o cérebro do meu aluno, isso são metodologias ativas. Eu preparo o cérebro do meu aluno para que realmente ele esteja pronto para aprendizagem, tá bom? Deixa eu ver, aqui tem mais algumas perguntas. Aqui, hora da descoberta. Gente, é muito legal trabalhar com hora da descoberta. Gosto muito, tá? Eu vi que algumas perguntas, teve aqui, o horário da live amanhã, 3 horas, live de produção de textos, seminário de educação infantil do CIESP, dia 13, gente, das 9 às 17, com gente muito boa ali, eu não lembro de todo mundo agora. Se alguém quiser colocar aí todo mundo, que vão estar assim, gente muito boa, muito boa, muito boa. Eu acho que tá Célia Godoy, Lino Macedo, doutora Ângela Matilde, a Divani, gente, ela é uma fofa. Quem já fez curso com a Divani aqui no CIESP sabe disso, tá? Gente, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Que bom.
Então, gostaria de agradecer. Olha, faltam 2 minutinhos para acabar a live. Agradecer a todos vocês. Não percam aí, amanhã tem uma live super especial. Vou trazer alguns jogos para vocês. Entrem lá no Instagram. A live vai ficar salva do CIESP no YouTube e no IGTV. Então, saudades, gente. Tem muita gente aqui, ó, saudades, né? Darlene é um presente que eu ganhei também de pandemia. Ela fez todos os meus cursos, quase. E ela é do Rio Grande do Sul. Por isso que é bom tecnologia. A gente só sabe que a tecnologia, né? A gente tem que saber usar na medida certa. Tudo que é demasiado, a gente não faz muito bem, tá bom? Gente, eu vou fechar, senão eu não vou conseguir salvar a live. Um beijo. Obrigada, façam os meus cursos, tem cursos muito bons no CIESP, participem do seminário que é gratuito de educação infantil com gente assim, muito boa. Olha, gente de Sergipe, uau, tá vendo como a tecnologia ela é boa? É só que a gente tem que saber usar na medida certa, tá bom? Gente, muito obrigada e até amanhã que tem outra live aqui, ó, às 3 horas, tá? Vou trazer dicas para produção de textos. Beijo, gente, tchau, obrigada!